Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Após o falecimento do meu pai, a relação com o meu irmão tornou-se insuportável. Anteriormente, eu não tinha tempo para olhar para ele, porque o meu pai demandava toda a minha atenção. E quando o papai adoeceu, precisei deixar o trabalho, já que ele não tinha condições de ficar sozinho. O meu irmão sempre foi muito ausente, e eu não podia contar com ele para nada, nem mesmo para levar o nosso pai ao hospital. Ele sempre dava desculpa de que a habilitação dele estava vencida, que não gostava de pegar estrada à noite e precisava pedir ao meu outro irmão que nos levasse ao médico, já que o Luiz simplesmente não se mexia. Somos em 4 irmãos, sendo que os outros 2, a Elaine e o Samuel, são casados, mas vivem no mesmo terreno. Os meus pais sempre fizeram questão de manter os filhos por perto e por isso deu um lugar para cada um construir a sua própria casa. O meu irmão mais velho, o Luiz, está completando 50 anos e ao longo dos anos ele nunca optou pelo casamento e, de acordo com as suas palavras, não tem planos de se casar. A sua maneira de ser se assemelha a um adolescente, evitando assumir as responsabilidades de um lar. Na época, quando me vi obrigada a interromper o meu trabalho para cuidar do nosso pai, o Luiz estava desempregado na mesma época. Contudo, ele parecia indiferente à situação, preferindo passar o tempo assistindo televisão, em vez de se envolver nas tarefas domésticas ou ajudar com os cuidados do papai. Eu precisava fazer tudo, pensar em tudo e me preocupar com tudo. Felizmente, papai era aposentado e, graças a Deus, a aposentadoria do papai cobria as despesas básicas como água, luz e gás, além de permitir compras pequenas. E quando a situação exigiu cuidados extras, especialmente com a mudança na alimentação do nosso pai, eu me vi obrigada a recorrer a empréstimos financeiros, pois o Luiz permanecia indiferente e justificava dizendo que estava desempregado e se recusava a pedir dinheiro emprestado a qualquer pessoa. Afinal, sabia lá quando ia começar a trabalhar novamente. E foi um período extremamente complicado. Além da preocupação constante com a saúde do meu pai, lidar com a negligência do meu irmão tornou tudo ainda mais difícil. Sabe o que é você dormir e acordar sem saber como vai ser o seu amanhã? Ou você olhar à sua volta e não ter uma saída? Eu chorava dia e noite pedindo a Deus forças. Eu não tinha com quem contar. Os meus irmãos tinham as suas próprias vidas e só apareciam para checar o estado do papai. Quando eu mencionava as necessidades de comprar algo específico para ele, era como se eu estivesse criando problemas desnecessários. Eles insistiam que o meu pai tinha que comer arroz e feijão, mas a nutricionista havia passado uma dieta especial e eu queria fazer tudo direitinho. Papai chegou a um estado alarmante, pesando apenas 38 quilos e necessitando de alimentação por sonda. E apesar de sempre manter a esperança de que ele se recuperaria, o dia seguinte não era o que eu esperava. O nosso pai passou a fazer usos de fraldas por conta de uma dor de barriga que não sanava.
Eram 10 a 12 vezes por dia e nada parecia aliviar o seu desconforto estomacal. Papai ficou internado por mais de 30 dias, mas infelizmente faleceu em 8 de janeiro, devido a uma parada cardiorrespiratória. Confesso que, mesmo sabendo que o estado dele não era lá o dos melhores, eu não queria que o meu pai tivesse partido. Enfim, após o falecimento do meu pai, tomei a decisão de focar em mim mesma. Me dediquei intensamente à busca por um emprego e, para minha surpresa e gratidão, fui agraciada com uma excelente oportunidade profissional. A sensação de ver as portas se abrirem para mim foi simplesmente incrível, mal pude acreditar. Chamei o meu irmão para uma conversa franca e expliquei que todas as despesas seriam divididas igualmente entre nós dois. No entanto, Luiz respondeu que ainda não havia conseguido um emprego e que contribuiria financeiramente conforme as suas possibilidades. E foi a partir desse momento que surgiram conflitos entre nós, o que gerou a minha frustração em relação ao comportamento dele, porque o Luiz não sai para procurar emprego. Olha, é realmente difícil lidar com a postura do meu irmão. Ele parece não se importar com nada, nada parece incomodá-lo. O meu irmão não ajuda nas tarefas domésticas, não cuida da limpeza da casa nem do próprio quarto. Trabalha apenas quando quer e nos finais de semana prefere se isolar na casa dos amigos para beber e jogar truco. E essa situação está se tornando insustentável para mim. Além do mais, antigamente ele não bebia e agora está bebendo, coisa que eu abomino, porque em casa tivemos problemas com o álcool e papai se libertou através das muitas orações que mamãe fez por ele. E agora o meu irmão quer ir pelo mesmo caminho. Eu fico extremamente irritada com ele, pois o Luiz espera que tudo seja feito para ele. Ele quer tudo pronto, comida feita, roupa limpa, sem querer sequer dar o trabalho de ajudar. É frustrante, sabe? Chegar em casa após um dia de trabalho e ter que assumir todas as responsabilidades enquanto ele está confortavelmente sentado assistindo ao jornal. Com ele não tem conversa, sem contar que ele é ignorante. Eu estive pensando na possibilidade de separar os cômodos, de modo que eu fique com 2 e o meu irmão fique com outros 2. E ao compartilhar essa ideia com a minha irmã, ela foi super radical e disse que aquela não seria a melhor escolha, argumentando que a casa dos nossos pais deveria continuar exatamente como está. Além do mais, ela afirmou que conviver com o Luiz não era tão ruim assim. Era só fingir que ele não existia. Mas como você finge que alguém não existe? Eu sinceramente não consigo. Após refletir sobre a situação, decidi desabafar com a minha encarregada, a Dona Eli, uma mulher super do bem, e ela me aconselhou a considerar a possibilidade de alugar uma casa e deixar o meu irmão morando lá, já que ele parece não ter a intenção de se mudar. A sugestão da minha encarregada me levou a ponderar sobre uma solução assim mais definitiva para lidar com a situação. No entanto, a minha tia Marta foi enfática ao afirmar que os meus pais ficariam tristes se eu saísse daquilo que é meu para pagar aluguel. E ela ressaltou que os meus pais haviam comprado aquele terreno com a intenção de proporcionar apoio aos filhos no futuro. E, na opinião dela, não seria justo eu deixar a minha casa. E esses comentários me fizeram repensar minha decisão. E
considerar outras maneiras de resolver o problema sem precisar sair de casa. Honestamente, eu não quero mais dividir a casa com o Luiz, porque ele é acomodado e não vai mudar. E acha que eu tenho a obrigação de fazer tudo para ele. E se fosse você que estivesse nessa situação, o que você faria?